Vamos orar para que Deus venha abençoar, a nossa escola teológica e que a gente possa, de algum modo, ser enriquecido, iluminado, tocado também pela presença do Espírito Santo. Oramos? Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor Jesus, nesta noite em torno da Tua Palavra. Nos ilumina, nos ensina, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a Tua perfeita vontade. Senhor Jesus, que tudo que possa ser tratado aqui nesta noite possa ser por inspiração do Teu Espírito Santo, nos ensinando, nos dirigindo em toda a Tua boa vontade, ó Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui também estão ouvindo e participando, Senhor, que possamos todos, ó Pai, crescer em graça e conhecimento diante de Ti, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando, sobre algumas regras para uma boa interpretação. Algumas regras para uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. E a gente parou aqui sobre conhecer, o cenário da época, ou seja, aqueles detalhes extratextos, os detalhes extratextos, porque não basta apenas conhecer o que está no texto, mas também é importante, irmãos, é uma boa prática a gente conhecer também os pormenores, os pormenores que estão por trás daquele texto, para que a gente venha conhecer de uma maneira ampla, geral, o pano de fundo em que foi. Oi? Pode. Nós vamos ter que botar o alto-falante ali, que tá dando muita falação tudo junto, dá para entender? Tá, pode. É bom falando. É porque tem alguém pensando no fundo. Eu achei que era alguém que estava falando, mas então então coloca no mudo, então. Eu acho que é só de vocês que tá é só de vocês, irmão Alexandre, que tem que botar no mudo agora. Vamos botar o nosso. Onde que é? Será que foi? Acho que foi. Tá bom, eu acho que aí fica... Também se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, faz sinalzinho com a mão e liga o microfone também, não é um problema, Então eu estava dizendo aqui, irmão, sobre a importância da gente também conhecer o pano de fundo, em que foi escrita a determinada passagem em questão, Então a gente precisa saber, quem foi o autor da passagem, em que ocasião ele proferiu ela, a época que viveu os personagens envolvidos, a época que foi escrito e por que foi escrito, a localização, até mesmo situação econômica, social, ou seja, irmão, tudo que a gente puder coletar a respeito desse pano de fundo, concernente à passagem ou texto que nós aqui estamos estudando, sempre vai, de alguma maneira, nos ajudar a entender e compreender melhor aquela passagem, porque alguns detalhes eles ficam subentendidos, nesse pano de fundo, vamos dizer, nesse cenário em que foi escrito a determinada passagem. Então é importante sim, não é determinante no sentido, porque, claro, se você está estudando alguma doutrina bíblica, você está estudando sobre, por exemplo, a mentira, vamos dizer assim, que é um conceito bem claro, não é que seja uma coisa tão determinante, Entretanto, sempre que se possível, fazer um estudo, mais aprofundado também do cenário, em que foi escrito aquela determinada passagem, certo? Conhecer o escritor do livro, juntar um pouco de informações a respeito dele,
por que que ele escreveu, tá? O que motivou ele a escrever, tá? Porque algum acontecimento, tá? Ou mesmo um sentimento, ou mesmo uma ordem divina, tá? Alguma coisa o impulsionou a ele a escrever. Então, ali a gente pode também encontrar e traz muita clareza para, vamos dizer assim, para o texto, né, que a gente está estudando. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos aqui, por exemplo, nós estamos estudando Lucas, tá? Esse escritor da Bíblia Sagrada, tá? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. A gente sabe que ele era companheiro do apóstolo Paulo, tá? E ele também, né, era descrito, né, pelo próprio apóstolo Paulo como médico amado. Está lá em Colossenses 4,14, tá? Então ele era um médico. Ora, se ele era um médico, né, evidentemente que ele teve alguma formação, né, secular, né, para que ele pudesse exercer a medicina mesmo naqueles dias, é óbvio, tá? E a gente percebe, irmãos, pelo fato de, evidentemente, ele ter recebido, né, esse treinamento secular para que ele viesse a se tornar um médico, tá? A gente percebe algumas coisas, até mesmo nos escritos deles, tá? A gente vê que ele tinha um excelente domínio, tá, no grego. Ele, inclusive, tá, o vocabulário que ele usa é bem extenso, é bem rico, tá? Bem diferente, por exemplo, de uma pessoa que escreve, que praticamente só lê, né? Ou mesmo aquela pessoa que é analfabeta, ela tem um vocabulário bem restrito, não é? Bem pequeno. Já não é o caso de Lucas, que tinha um vocabulário extenso, rico, e o estilo que ele escrevia é muito parecido, tá, com o grego clássico. Tá? Então, os escritos dele, vamos dizer assim, segundo o padrão dos homens, isso não significa que os outros tenham menor valor espiritual, entenda bem isso. Entretanto, a gente percebe, tá, esse estilo que ele desenvolve nos seus escritos sagrados, tá? E ali, percebendo que ele tinha, vamos dizer assim, essa formação acadêmica, né, a gente vê também, ele deixa claro, o motivo de por que ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas, quanto, paz do Senhor, irmã Fabiana, Rapaz, mesmo, a irmã vai ter que tirar o micro, isso, obrigado, irmã. E mesmo, né, a gente consegue observar que ele escreveu, ele tinha um objetivo, tá? Ele tinha um objetivo. E a gente vê isso claramente, tá? Quando a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo, vou colocar aqui, Lucas capítulo de número 1, tá? A gente vê claramente o objetivo de ele ter escrito. Tá certo? E aí a gente começa a entender por que que o Evangelho de Lucas, né, tem essa linguagem tão clássica, tá, tão abrangente, né, tão acurada, tá, tão preocupada com detalhes, tá? E aí a gente já percebe, não só pelo fato da formação acadêmica que ele tinha, porque ele era um médico, mas também por quê, irmãos? Porque ele tinha um objetivo, tá? E ele deixa claro, irmão, quando ele começa a escrever o seu Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 1, tá? A gente vê claramente ali que ele tinha um objetivo. Ali ele começa escrevendo da seguinte maneira, tá? Tá lá em Lucas 1 e verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que em nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem,
havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E daí ele começa a relatar, como se fosse, na verdade, um próprio historiador. Tá? Por isso, ele já tem uma linguagem diferente. Vocês estão entendendo por que da importância de a gente até mesmo observar e querer entender, tá? Também os autores que escreveram os livros a qual faz parte o texto que nós estamos estudando, porque são muitas informações que nos vêm, tá? E a gente começa a enxergar, tá, aquela passagem não como uma coisa isolada, tá, que às vezes pode até ser interpretado de diversas maneiras, tá, e às vezes até fora daquilo que realmente foi escrito, ou seja, que foi com o objetivo pelo qual foi escrito. Tá? Aí a gente começa a ter uma visão ampla, clara, e aí a gente pode fazer uma interpretação mais acertada, tá bom? Por isso que é importante também, tá? Quando a gente for estudar a Bíblia, sempre dá uma olhadinha, quem que escreveu, por que que escreveu, a época que ele escreveu, tá? Levar em conta também o contexto histórico. É importante, irmãos, também a gente observar o contexto histórico e cultural daquela época. Lembra? A Bíblia, ela começou a ser escrita, tá? Por volta do ano 1440, tá? Antes de Cristo. Então são 15 séculos, tá? São 1500 anos de escritos, ou seja, são várias culturas. Então, é bom sempre a gente tentar situar, tá? Entender o contexto, porque cultura, irmãos, ela muda de região para região e com o passar do tempo também ela muda, tá? Então é sempre bom a gente também olhar o contexto histórico e cultural. Por exemplo, irmãos, entender os casamentos na época de Jesus, tá? Como é que era o casamento na época de Jesus, vai nos ajudar a entender, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Tá? A gente vai começar, porque começa a citar, claro que Jesus quando tece, quando ele cita a parábola das 10 virgens, tá? Obviamente que ele toma como pano de fundo o quê? Tá? O casamento que era realizado naqueles dias. Tá? Então, claro que quando você busca essas informações, aí tu vai ter uma visão mais clara, mais viva, daquela parábola que Jesus está ensinando. Tá bom? Tem alguém com o microfone ligado e está dando... Eu acho que é a irmã Fabiana. Eu? Ué, caiu? Agora caiu. O que houve? Ah, voltou, irmã Fabiana. Tá bom, voltou. Tá bom. Então, assim, só que assim, irmão, só que um detalhe importante, tá certo? Voltamos novamente ao assunto da parábola, tá? Isso é muito importante. Voltamos a esse assunto da parábola, tá? Sempre é bom, irmãos, a gente também tomar se é importante a gente buscar esse contexto da época, tá? Principalmente aqui nós estamos citando como exemplo aqui a parábola das 10 virgens, mas por outro lado, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esses excessos de informações, tá? Porque assim, geralmente uma parábola, irmãos, ela tem uma mensagem central, a gente já falou a respeito disso, tá? E a mensagem central da parábola das 10 virgens é estar pronto, para o encontro com o noivo, tá? Essa é a mensagem, estar pronto, tá? Só que aí, irmãos, o que acontece? Algumas pessoas às vezes começam a procurar mais coisa, entendeu? Começa a procurar coisas ali dentro. Tá? E aí, por exemplo, alguém um dia me perguntou, mas por que aquelas virgens disseram para as outras,
Não há caso que nos falte azeite a nós também, mas ide aqueles que compram azeite e comprai-os para vós. Mas o que é isso? O que é isso? Eu disse, isso aí, na verdade, tá? É só um complemento para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma história, tá? Na verdade, isso não significa muita coisa, a não ser o fato, tá, de que agora é tarde. Então, a mensagem transmitida ali é: agora é tarde. Tá? Mas não que necessariamente, ou seja, quando Jesus voltar e Jesus vier, então nós podemos ir de última hora comprar azeite, aqueles que vendem. Quem é esses que vendem? Não é nada disso. Tá? Nada disso. A gente tem que ficar dentro daquilo, tá, que se propõe a parábola, né? Que o tema central é estar preparado para se encontrar com o noivo. Tá? E aí todo o pano de fundo é: olha, aqueles que não se prepararam, não vai dar mais tempo, agora é tarde, passou o tempo, passou a oportunidade, acabou. Tá certo? Então, assim, é importante, mas a gente tem que tomar um certo cuidado também, para que a gente não venha juntar certas informações que, ao invés vamos dizer assim, elucidar, ou no caso, porque a gente está estudando a Bíblia agora, que a gente tem um objetivo, não é? É que uma vez que a gente aprende a interpretar o texto, a gente possa pegar essas informações, tá? E posteriormente, o quê? Transmitir para a igreja, não é mesmo? Não é isso que a gente quer? Ora, mas se a gente começa a juntar um monte de informação, tá? E a gente vai ver isso mais na frente, dentro da homilética, tá? Que também a mensagem que a gente está transmitindo, geralmente ela tem, tá? Um tema central, a não ser que for um sermão expositivo, daí é já outra história. Mas geralmente os sermões temáticos, eles são assim, eles têm uma ideia central e a gente trabalha em cima daquela ideia central, para que senão a gente junta um monte de informação. O que acontece? Que palavra abençoada, que bênção, mas o que ele pregou? Nem sei. Porque foi tanta informação. E aí quando tu pega uma informação só, uma mensagem central, aí a pessoa se lembra: ele pregou sobre isso. Daí ele falou sobre isso. E também falou sobre isso. Que também falou sobre isso. Tu tá entendendo? Porque aquele tema central serve como o quê? Como um gancho. Que vai te, vamos dizer assim, né, juntando, trazendo mais informação à mente, à medida que você vai refletindo. Porque senão, mano, prega aqui, prega ali, prega lá, fala uma coisa, fala outra, a pessoa já não sabe mais nada. Eu sei que ele falou um negócio lá, mas não sei bem o que é. Tá certo? Outra coisa importante, irmãos, dentro desse contexto histórico e cultural, a gente poder também entender, irmãos, o sistema de medida, tá? Obviamente que o nosso sistema de medida que a gente tem, né, na maioria dos países do mundo, é o sistema métrico, né? Que, claro, é uma invenção nova, não é uma coisa antiga, é uma coisa recente, tá? E naqueles tempos eles tinham outro sistema de medida, e é claro que a gente, às vezes, quando está lendo algum texto, por exemplo, né, João, Evangelho de João, capítulo 2, tá? Onde Jesus transforma a água em vinho, né? Capítulo 2, verso 6, né? Onde está escrito ali, né, na passagem do texto em questão, que estavam ali postas 6 talhas, tá, de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou em outras traduções, metretas. Mas não ajuda muito, né? Nem metreta, nem almudes. O que é isso? Né? A gente sabe que na cabeça deve ser um negócio grande, né? Mas exatamente quanto grande? Então, assim, é sempre bom, irmãos, a gente também procurar, porque isso não é difícil, tá? Mas sempre tem uma visão para a gente entender a grandeza, a dimensão daquilo que está sendo falado. Senão, a gente não consegue definir, tá? Porque esse almude ou metreta, ela equivale a mais ou menos 40 litros, mais ou menos, tá? Aliás, o almude, irmãos, tá, é uma medida medieval, tá? Posterior, usada no tempo, tá, de João Ferreira de Almeida. O original é metreta mesmo, tá? O original grego é metreta.
Só que quando ele foi traduzir, ele traduziu como Almude. E aí depois a sequência, né, das Bíblias que foram traduzidas, muitas delas continuavam usando aquele sistema de medida medieval. Só que hoje em dia, por exemplo, se tu vai pegar, por exemplo, essas Bíblias mais modernas, tá? Ali eles já usam, né, o equivalente no sistema métrico, né, que equivale mais ou menos de 80 a 120 litros. Tá? Eu não sei se você tem essa Bíblia, a minha Bíblia ainda usa essa linguagem um pouco mais arcaica, tá? Mas, tá, algumas Bíblias já trazem essa correção automaticamente, aí a gente já não precisa se preocupar, tá? Porque a palavra ali em si, tá, não é que ela tem algum poder mágico, não é nada disso. O objetivo é extrair, ou seja, a verdade que está contida no texto. E a verdade contida no texto é que ali, né, tinham 6 talhas de pedra e cada uma cabia de 80 a 120 litros de água. Ou seja, era bastante coisa. Foi quase 1000 litros, né? Foi 700 e alguma coisa litros, né, de vinho que Jesus transformou, né, da água em vinho. Então, só para a gente ter, né, uma ideia da grandeza que foi. Fica ou não fica mais claro? Né? Fica ou não fica mais claro? Esse, poxa, foi um negócio realmente extraordinário, né? Olha, era vinho para ninguém reclamar, né? Então, 700 e alguma coisa. Eu fazer as contas aqui porque eu nem sei. São 120 vezes 6, né? 720 litros, né? 720 litros de vinho, né, que Jesus transformou ali naquele dia. Ou seja, realmente foi um milagre extraordinário, né? Eu sei que hoje em dia eles estão tentando fazer isso, eles até conseguiram, tá? Nesse acelerador de partícula que tem aqui na fronteira da França com a Suíça, aquele colisor ali de átomos ali, eles conseguiram fabricar um átomo de ouro, tá? Mas é só um átomo. Jesus fabricou 720 litros. Olha, a energia, eu acho que para isso, irmãos, porque o Sol faz isso, tá? O Sol fica transformando elementos toda hora, né? De hélio, de hidrogênio ele fabrica hélio, e eles vão formando na sequência, né? O Sol vai até o ferro, mas outras vão até mais além, fabricando ouro e tudo mais. Então, assim, só que a energia para isso, irmãos, é algo colossal, é inimaginável. E Jesus fez assim, né? Ou seja, nem uma gota de suor, né, ele derramou. Talvez a potência que nós temos diante de nós, que é o Senhor Jesus, que pode fazer os milagres mais extraordinários, né? Outra coisa, irmãos, dentro do contexto histórico e cultural, tá? Nós temos a etimologia da palavra, irmãos, tá? Sempre é bom, se você quer ter uma visão, assim, uma compreensão, tá, melhor do texto, tá, que você está estudando, você pega aquela palavra-chave, tá? Você encontrou a mensagem central. Agora você sabe qual é a mensagem central daquilo que o texto trata. E dentro daquela mensagem central você tem aquelas palavras, vamos dizer assim, que são as palavras-chave, tá? E aí você vai lá e começa a pesquisar aquela palavra ali no original, porque ela também traz algumas informações, tá? Isso quando eu estou falando para a gente buscar realmente, né, um estudo realmente exaustivo, né? Aquele estudo que você vai realmente buscar mesmo nas profundezas. Então você também pode fazer o uso, né, do estudo das palavras, essas palavras-chave, tá, no contexto original. Como é que essa palavra no original grego, ou conforme essa palavra, tá, era usada lá no hebraico antigo, tá? O que essa palavra significava, tá? Então, para que a gente possa realmente, tá, entender realmente de uma maneira um pouco mais profunda, mais abrangente,
e talvez a gente consegue perceber mais alguma informação, tá certo? Por exemplo aqui, a palavra Emanuel, não é? Emanuel, todo mundo sabe, né? É Deus conosco, não é mesmo? No original hebraico, Emanu, que é conosco, Emanu é conosco, tá? E El é Deus, tá? Eles juntaram essas duas palavras, formou-se Emanuel, né? Que era uma referência ao Senhor Jesus, né? Como um Deus conosco. Ou, por exemplo, a palavra Bíblia, né? De onde é que veio essa palavra? A gente vai estudar ela, a gente sabe, a Bíblia, né? É o livro que a gente tem aqui, nós estamos acostumados, nós carregamos ela todo dia. Mas por quê? Por que Bíblia? Né? Por que ela é chamada dessa forma? Claro que ela também é chamada livro sagrado, Santa Bíblia, né? Santa Sagrada Escritura e tantas outras maneiras de a gente descrevê-la. Entretanto, irmãos, a palavra Bíblia, né, que nesse caso é que a gente está estudando o sentido etimológico dela, tá? Vem do grego Bíblia, tá? Que é o plural de Biblion. Biblion é um livro, Bíblia é vários livros, tá certo? Então Bíblia fala de uma coletânea de livros, que é justamente isso que é a Bíblia, não é? Uma coletânea de livros, né, que depois acabou se tornando, né, não só vamos dizer, uma coletânea de livros, mas propriamente, né, o livro sagrado, né, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, como a gente tem hoje. Mas foi o quê? Uma evolução dessa palavra. Alguém lá atrás usou, né, porque tinha alguma, vamos dizer assim, algum sentido, né, usar essa palavra, tá? E a gente vai examinar e vai entender e buscar esse sentido primário através do estudo que é da etimologia, que é o estudo da palavra, né? Só que assim, por exemplo, tem uma coisa aqui, ó, tá? Que às vezes nem tudo é mar de rosa, tá? Por exemplo, a palavra Paulo, apóstolo Paulo, né? Que nós conhecemos a palavra Paulo, vem do latim Paulus, tá? Que significa pequeno ou de baixa estatura, tá? Que não tem nada a ver com Saulo, tá? Porque Saulo era o nome hebraico de Paulo, não é? Todo mundo sabe disso, né? Saulo era o nome dele original de batismo, Saulo, tá? E Saulo significa desejado, aquele que foi alcançado por meio de oração. Tá? Olha, na língua portuguesa, Paulo e Saulo são bem parecidos, não é? Só que o sentido de um e de outro é totalmente diferente. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem essas armadilhas, tá? Na etimologia, existem algumas armadilhas que a gente precisa estar atentos, né? Porque com o tempo, irmãos, não só existe esse perigo, né, que você associar a sonoridade de uma palavra com a outra, como o caso de Paulo e Saulo, né, que a sonoridade são muito parecidas, mas o significado é totalmente diferente. Tá? Então existe esse perigo de a gente associar uma palavra com a outra devido à sonoridade. E isso acontece, tá? Agora no momento não me vem nada, mas já teve muito debate, inclusive, tá? Com respeito interpretações erradas, baseada no quê? Na sonoridade de palavras, mas que na verdade o sentido e o significado são totalmente diferentes, tá? E outras palavras, com o passar do tempo, irmãos, elas assumem, tá, um outro significado, tá? Por exemplo, a palavra anátema. Todo mundo sabe o que significa anátema, né? Maldito, né? Aquele que foi amaldiçoado, condenado, separado. No Evangelho ainda assume mais uma palavra, né? Que está separado completamente de Deus. É nesse sentido que Paulo usa frequentemente essa palavra, anátema, tá? Só que essa palavra,
tá? Anátema, tá? Vamos dizer assim, a origem dela, tá? Não era essa. O significado, né, original não é esse. O significado original é aquilo que é consagrado a Deus. Um anátema é algo que foi consagrado a Deus, mas que posteriormente acabou assumindo um outro significado. Acabou se tornando o quê? Uma maldição, uma condenação, uma separação completa de Deus. Mas como é que isso foi acontecer? Por quê, né? Nós conhecemos a história do Acã, né? O Acã, ele foi lá e viu uma capa babilônica durante as conquistas, né, de Josué. Ele viu uma capa babilônica na cidade de Jericó. Tinha também uma cunha de ouro e tinha também o que, irmãos? Tinha ali algumas, acho que era 500 ciclos de prata, eu não me lembro se o valor é esse mesmo, mas me parece que eram 500 ciclos de prata. E aí, o que ele faz? Ele pega para ele. Só que a mensagem de Deus era: tudo o que está em Jericó deve ser queimado a fogo, com exceção, claro, de Raabe e das pessoas que estiverem dentro da casa com Raabe. Todo mais deve ser queimado a fogo. E os metais que suportarem o fogo deveriam ser trazidos para quê? Para a casa do tesouro. E ser depositado diante de Deus, porque aquilo ali era um anátema, era algo consagrado a Deus, ok? Só que daí o Acã faz o seguinte: ele cobiça e pega para ele aquilo que era de Deus. E isso se tornou o que na vida dele? Uma maldição, porque através daquilo ali ele foi apedrejado, os animais dele foram mortos, os filhos também foram mortos, depois queimado a fogo. Uma verdadeira maldição para ele. Aquilo que ele achou que seria uma bênção, né, acabou se virando uma maldição. E aí o sentido da palavra, que originalmente significava consagrado a Deus, né, passou como ser um sinônimo de maldição, que depois Paulo vem usar também no Novo Testamento, tá certo? Então assim, tem essas armadilhas também, tá, dentro da etimologia da palavra. Então é bom, eu estou falando isso por quê, irmãos? Porque é importante? Mas todo cuidado, irmãos, é pouco, tá? Porque senão a gente acaba fazendo interpretação equivocada, tá? Agora, assim, ó, dentro disso aí que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é importante, irmãos, a gente buscar todas essas informações? É importante, tá? Para nosso aprendizado, para nosso amadurecimento espiritual, para entender bem aquilo que Deus quer transmitir, a mensagem como ela é. Tudo isso é importante, é óbvio, tá? Só que, irmãos, quando a gente vai transmitir isso, principalmente na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente leva esse excesso de informação para cima do púlpito, irmão, daí a pessoa começa a ir no grego e no hebraico e começa a trazer aquele monte de informação, irmão, em cima do púlpito. Daí fala da geografia do lugar e não sei o que. Aquilo ali, irmão, vai ficando cansativo, confuso, porque muita gente já não vai conseguir acompanhar o raciocínio, fica confuso, a pregação fica, entendeu? Perde o foco, tá? E tudo não passa de apenas uma exibição de conhecimento humano, só isso, exibição de conhecimento humano, sem nenhum benefício espiritual. E a gente sabe que esse não é o propósito de transmitir a palavra. Tá certo? É importante? Mas eu digo assim, veja aqui, irmãos, tudo é um equilíbrio, né? Desde o começo eu tenho falado desse equilíbrio, de você encontrar o equilíbrio. Tá? Não é um problema você estudar a exaustão essas coisas para que você tenha uma visão clara, né, abrangente, importantíssimo, ok? Só que cuidado, irmãos, na hora de transmitir essas informações para o povo, para a igreja. Senão, irmão, meu Deus, eu já vi gente, irmãos, e aí a pessoa vai lá no hebraico, no grego e vira daqui, vira dali, daqui a pouco, irmãos, e na geografia e não sei o que, irmão, 500 quilômetros daqui, 400 quilômetros de lá, e, irmão, e vai juntando aquela montoeira de coisa, e a pessoa fica tudo olhando assim, já não estou entendendo mais nada, o outro já vai ficando cansativo. Então, irmãos,
só uma recomendação para os irmãos, tá? Tudo com moderação na hora de transmitir a palavra do Senhor, tá certo? Estão entendendo bem? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser perguntar alguma coisa, tá certo? Estamos aqui à disposição dos irmãos, é só fazer um sinalzinho com a mão. Estão me escutando bem? Então, né? Até agora ninguém reclamou nada? Então acho que está tudo bem, né? Então tá. Então assim, irmãos, ó, outra coisa, tá? É bom sempre, irmãos, também a gente procurar saber, tá? Vamos dizer assim, a intenção do escritor, né? Tentar entrar na mente dele. Faça esse exercício, vamos dizer assim, faça esse exercício, tá? Quando você estiver estudando a palavra, um texto que você está estudando, faça esse exercício, tá certo? Procure saber, tá? Ou tenta imaginar, né, o que ele estava escrevendo. Tenta entrar na mente, né? Tentar descobrir a intenção primária, o que levou ele, tá, a escrever, e do jeito que ele escreveu. Não só porque ele começou a escrever, mas porque que ele escreveu daquele jeito, daquela maneira. Tá? É um exercício que você está fazendo também. É importante entender essas coisas. A ressalva, como eu sempre digo, sempre tem uma ressalva, né? Eu, por exemplo, jogo balde de água fria. Depois eu jogo balde de água fria. Tá? Uma coisa também, assim, irmãos, que o irmão deve levar em conta é o seguinte. É óbvio, né, irmãos? É claro que os escritores da Bíblia Sagrada, eles não tinham a dimensão e a grandeza daquilo que eles estavam escrevendo na época, né? É óbvio que não. Você acha realmente que Daniel tinha os detalhes, pormenores daquilo que iria acontecer, né, sei lá, 400 anos mais à frente, ou 300 anos pelo menos mais à frente, né? Ele tinha uma ideia, mas os pormenores não. Tá? Ou mesmo João, quando escreveu o livro de Apocalipse, será que ele realmente tinha uma visão tão clara, com todos os pormenores? É óbvio que não. Tá? Então tem essas ressalvas, né? Ou mesmo o profeta Isaías, quando estava escrevendo a respeito de Jesus, lá em Isaías 53, sobre a morte, né? O servo sofredor, ele tinha uma ideia, olha, o Messias vai ser rejeitado. Mas será que ele tinha uma ideia assim tão clara, tão nítida dos fatos quando aconteceram, né, quando Jesus foi rejeitado pela sua nação, né, entregue pelo sacerdote na mão de estrangeiros para ser morto e crucificado? Eu duvido, irmão. Duvido. Ele não tinha essa, vamos dizer assim, essa ideia assim tão clara com os pormenores. Não, ele não tinha. Tá? Então, evidentemente, tá, que nem sempre isso vai funcionar, tá certo? Tá? Querer entender, tá? É sempre bom imaginar, é um exercício muito bom. Isso também nos ajuda, tá, a aprimorar nossa mente, obviamente, tá? Mas nem tudo, tá? A gente vai conseguir entender a dimensão daquilo, né, que se passou na mente, né, o que ele sabia de fato, tá? Daquilo que realmente iria acontecer lá na frente, tá? É realmente muito, muito difícil. Nem nós, irmãos, temos hoje a capacidade de entender. Nós que estamos, eu acredito, né, somos a geração do tempo do fim. Eu sei que Jesus está voltando, mas mesmo assim, quando a gente olha para as Escrituras, e muitas coisas estão se cumprindo bem clara e visível diante dos nossos olhos, coisas que a geração passada, irmãos, eles não tinham ideia. Ah, mas vai ter o controle total. Claro, eles sabiam disso. Agora, como é que isso seria realmente efetivado? Para eles era difícil. Hoje a gente já tem até uma ideia, né? Tivemos o Covid aí, e foi uma amostra grátis, vamos dizer assim. Ninguém tem dúvida.
Alguém tem dúvida que isso possa acontecer? Ninguém. Eu não tenho a menor dúvida. Mas as pessoas do passado sabiam. Não, está na Bíblia, vai acontecer. Tenho certeza, vai acontecer. Óbvio que sim, essa convicção toda tinha. Agora, os detalhes, os pormenores. Então, essas coisas, tá? É importante a gente sempre tentar entrar na mente, sim, tá? Mas, evidentemente, que será difícil, tá? Porque algumas vezes, principalmente quando se fala de profecias e revelações, tá? Principalmente quando é profecia e revelações, tá? Os escritores, eles não tinham uma visão completa, plena, com pormenores daquilo que ele estava escrevendo. Tá certo? Os irmãos entenderam? Tá bom. Outra coisa importante, irmãos, estamos tentando correr um pouquinho para ver se a gente conclui hoje, né? Outra coisa importante, irmãos, para a gente fazer uma boa interpretação da Bíblia, tá? Muito importante para uma boa interpretação da Bíblia. E hoje está um festival nesse YouTube que eu digo, meu Jesus, por que não fica com a boca fechada? Tá? É assim, tá? A Bíblia é um livro de religião, não é um livro de ciência. Tá? Então é um erro grosseiro, tá? Tratar a Bíblia como se fosse um livro de ciências. O principal objetivo da Bíblia é teológico, espiritual, tá? Ele não é um manual científico, tá? A Bíblia, ela aborda questões de fé, de maturidade, né? De moralidade, salvação, tá? Ele não é um livro de aprofundamento em descobertas científicas, tá certo? Tá? Embora a gente saiba, sim, que muitas passagens na Bíblia, tá? Elas podem ser interpretadas, tá? Dentro daquilo que a ciência hoje afirma, tá? E ela não contradiz, tá? De alguma maneira, a gente vê que elas são bem consistentes, tá? As afirmações na Bíblia são bem consistentes com as descobertas científicas que estamos fazendo nesses últimos tempos, tá? Existe essa consistência, porém, isso não torna a Bíblia um manual de sabedoria científica, tá? Ela não é e ela não se propõe a isso, tá certo? Apesar de existir essa consistência, tá? Entre o que a Bíblia fala e as descobertas científicas que estão sendo feitas atualmente. Por exemplo, irmãos, com relação à criação do universo, tá? As teorias ensinadas hoje estão plenamente de acordo, tá? Com a sequência e com o que é relacionado ali no capítulo 1 do livro de Gênesis. Tá? Essa consistência, ela existe, ela é clara, tá? E é interessante, porque quando eu gosto muito de estar escutando esses cientistas, eles falando a respeito, eu fico maravilhado, né? Das coisas que a Bíblia também registra, tá? Que até pouco tempo atrás, pelo fato da gente não tinha esse conhecimento científico que a gente tem hoje, né? A gente não conseguia realmente imaginar a dimensão e a profundidade do que estava escrito ali no livro de Gênesis. Mas está ali, é bem consistente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus cria o tempo, espaço e matéria naquele exato momento, tá? Mas tudo era muito caótico, tudo isso... Tá? Porque, não vamos dizer assim, até eu acho que é Alex Filipenko, né? Se você for procurar ele na internet, ele é professor de astronomia, acho que na Califórnia, se não me engano. Daí ele fala muito a respeito da criação do universo. Aí um dia, eu dei um glória a Deus, que eu acho que ele escutou lá na Califórnia, né? Eu acho que ele escutou lá na eu não sei se é na Califórnia, mas eu acho que é. Eu acho que ele escutou lá.
Daí ele começou, porque num bilionésimo, de um bilionésimo, de um bilionésimo, de um bilionésimo de segundo, aquele ponto insignificante fez pá! E veio a existir. Eu disse, meu Deus, tu não viu, tu não percebeu. Ou seja, foi no átomo, foi assim que Deus fez, não é? Ou seja, ele tentou reduzir aquele fenômeno assim, instantâneo, que assim, tipo, veio a existir. Né? E ele começou num bilionésimo, de um bilionésimo, de um bilionésimo, de um bilionésimo de segundo, né? Aquele átomo, né? que vamos dizer assim, aquela singularidade que eles falam, vem, pá! Ele faz assim, quando ele fez assim, deu um glória a Deus, acho que ele escutou lá do outro lado. Então assim, estava claro, né? Então assim, só que claro, nem por isso eu vou usar a Bíblia como livro científico, tá ok? Porque é um erro muito, muito grande, tá? Depois, claro que tudo era por causa da temperatura, eles mesmos falam isso, tá? Estou citando, estou usando aqui como papagaio, só repetindo o que eles disseram, né? Então assim, era tudo muito quente, não tinha átomos ainda, né? Só existia aquela sopa, né? Caótica de partículas subatômicas, né? E por 380 mil anos o universo era opaco, não tinha luz. O tempo, o espaço e matéria já existia, mas a luz ainda não. E aí o que Deus diz? Haja luz. Então assim, eu fico maravilhado de ver isso aí. Não que eu vou usar isso como, vamos dizer, um livro, né? Como a Bíblia Sagrada se propõe a ser um livro que revela Deus, tá? Usar ele como um livro científico, porque está errado. Está errado, tá certo? Está errado. Então, o objetivo, tá? O objetivo aqui no livro de Gênesis não é descrever por os menores, né, com detalhes, a criação do universo. Não, mas é revelar o Deus Criador. Só isso. É claro que está de acordo, tá de acordo. Tá? Obviamente também tem algumas divergências, a gente sabe que tem. Tá? Mas eu não estou preocupado com as divergências. Sabe por quê? Porque o propósito, ou seja, o objetivo do livro de Gênesis é revelar o Deus Criador. Ponto. E não trazer conhecimento científico para ninguém. Tá certo? Tá? Obviamente que, isso também eu gosto muito de falar, é que quando os cientistas vão examinar, tá, a criação do universo e tudo, né? Eles veem algo lá, que eles ficam transtornados, né? Que eu gosto de chamar de assinaturas de Deus. Está ali. Deus, ele assinou na sua criação, né, o nome dele. Então a gente vê alguns números, algumas constantes, que eles não sabem. Eles não sabem, por quê? Por que desse jeito? Como o Michio Kaku, né, que ele é um astrofísico, físico teórico. E aí ele um dia ele foi para a televisão e disse, né, ele sempre fazia esses programas, né, daí um dia ele apareceu na televisão dizendo que acreditava em Deus. Tá? Ele sempre foi ateu, e até que um dia, depois já mais velho, ele disse, olha, não é que eu me tornei cristão, não, é só eu não me tornei cristão, não é isso. Só que eu acredito que existe um Deus, não é possível. O universo está organizado da maneira que ele está, tudo mostra que existe um Deus. Claro que depois aí cortaram ele, né, óbvio. Né? É assim, né, como aquele rapaz também, acho que é da Coreia do Sul, né, se não me engano, um rapaz que é muito inteligente, todo mundo andava bajulando ele, né? Aí um dia ele se pronunciou como cristão. Acabaram com o rapaz também, né? Eles não querem isso, tá bom? Então, assim, é claro que a gente vê, tá? E Deus deixou essas assinaturas. Pode falar, irmã. Eu só queria perguntar, pastor, em que página vocês estão? Então, irmã, é porque assim, ó, eu tô olhando o tópico de número 8. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de religião, não de ciência. É obviamente que muita coisa que eu estou falando aqui não está na... Entendeu? É que eu vou falando... caiu a ligação dela, vamos esperar um pouquinho.
Peraí. Tá bom. Voltou? Voltou? Alô, Fabiana? Voltou, minha Fabiana? Voltou? Agora. Então tá. Agora. Tá bom, então. Eu estou escutando agora, irmã. Então é assim, irmã. Na verdade, tem coisas aqui que eu estou falando que não estão escritas na apostila. Tá? Sim, mas mais ou menos só para eu ter uma ideia de onde você... Eu tô no tópico número 8. No tópico número 8, irmã. E eu também eu disponibilizei a apostila atualizada. Corrigida e atualizada. Eu baixei aqui eu tô vendo no computador. Realmente eu coloquei em parte ali nessa coisa. Se a irmã tá olhando, é na página 15, na apostila atualizada, página 15. Ok, perfeito. Tá bom? Ok. Tá, então assim, Deus ele deixou também essas assinaturas, tá? Essas assinaturas, vamos dizer assim, na sua criação, tá? Como um meio de ele se revelar a todos. É óbvio que a revelação plena, completa e total está na Bíblia, obviamente. Mas quando você olha para a natureza, você também consegue ver e perceber a existência de Deus. Para quê? Romanos 1:20. Romanos 1:20. Está ali o objetivo dessa assinatura de Deus, né, na sua criação. Está ali Romanos 1:20 que diz assim, ó. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e se claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Lembra do argumento que eu falei do Michio Kaku? Que ele foi lá e me disse, não, é impossível, Deus existe. Tá? Porque assim, a gente vê essa assinatura de Deus em todo lugar. Tá? Como ficou ridiculamente, tá, difícil de imaginar um universo único, tá, que realmente deu certo já de primeira, vamos dizer, porque o universo está aí, nós estamos aqui. Tá? E realmente ficou tão difícil, o que eles fizeram? Agora estão falando no multiverso, né? Tanto é que os heróis agora, principalmente do Hollywood está sempre na frente, né? Para espalhar essas coisas. Tá? É filosofia, isso não é ciência. Tá? Eles estão se baseando na teoria das cordas, mas é uns negócios todo meio doido, tá? Que na verdade até entre eles existe discussão, afirmando que isso não se trata de ciência, mas sim de filosofia. Enfim, irmãos, é uma discussão, tá? Mas por quê, irmãos? Porque ficou ridículo. Ficou ridículo imaginar que tudo existe do jeito que existe. Tá? Existem algumas constantes matemáticas, tá? Que, vamos dizer assim, alguns padrões na natureza. Como explicar um negócio desse? Entendeu? Por que existe isso? Por que é desse jeito? Por que essa constante é do jeito que é? Tá entendendo? E aí, eles não sabem. Até teve um cientista, eu acho que, eu não lembro, é Pauli, sobrenome dele. Ele lutou a vida toda para tentar descobrir uma constante, né? 1/137. Ela acontece em todo lugar. Né? E os homens de bruço em cima dessas constantes está em todo lugar. Mas por quê? Por que esse número? E ninguém sabe exatamente por quê. Daí um dia ele disse, né, que quando ele morresse ele ia perguntar ao demônio por que do número 1/137. Aí eu fiquei pensando, mas vai perguntar para a pessoa errada, o diabo não sabe nada. Bom, eu acho que porque ele também sabia que acho que para o céu não estava indo, né? Então não ia ter chance de perguntar para Deus, então, enfim, né? Brincadeira à parte, mas, enfim, ele, né? Por incrível que pareça, né? Ele estava já com câncer, é que foram colocar ele no hospital, né? Nos seus dias finais, e acabaram colocando ele ainda no quarto 137. Deus faz essas coisas mesmo, tá? Deus, ele... Às vezes eu fico imaginando Deus assim, com um senso de humor, tá? Eu não acho esse Deus tão carrancudo, né? Como geralmente as pessoas fazem, né? Eu acho que Deus até tem um certo senso de humor, né? Enfim,
Olha, eu estou aqui com um problema de sinal. Alguém tá me escutando direitinho? Procure um lugar melhor. Está dizendo que eu estou com um problema de internet. Mas vocês estão me escutando, então? Então tá bom. Isso é uma mensagem meia doida. Acho que até o bichinho lá não gostou muito, não. Quis meter o chifre dele aqui na internet, mas não deu certo, né? Então, irmãos, tá? Então entendemos que a Bíblia é o livro pelo qual Deus se revela ao homem. É o livro pelo qual Deus revela a si mesmo e também os seus planos, ok? Ele não é um livro de ciência. Ele não se propõe a ser isso. Apesar que a gente encontra muita coisa consistente, tá? Com as descobertas que a gente faz hoje, obviamente, tá? Que isso fique bem claro, porque senão, irmãos, começa a dar confusão, tá? Porque aí eles começam a falar bobagem por aí afora, porque, irmãos, às vezes quando eu escuto cada um que quer se meter a doido, né? Dizendo que a Terra é plana, né? Vocês já escutaram a Terra plana aí? Tem uns caras meio doidos aí que falam que a Terra é plana. Enfim, né? Mas aí ele cita a Bíblia. Não, pior que, não, gente, pelo amor de Deus, fala qualquer coisa, mas não fala na Bíblia. Fica quieto. Fica até mais legal. Mas aí os caras querem botar a Bíblia no meio, assim, misericórdia, para que um negócio desse? Mesmo que bagunça tudo, né? Daí eles que a Terra é quadrada, porque lá em Ezequiel 7:2, né? Que o fim vem. E o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Tá vendo? É quadrada, tem 4 cantos. Gente, pelo amor de Deus, né? Irmão, nós sabemos que a Terra não é quadrada, nem retangular, nem nada, irmão. Tá? Então, na verdade, irmãos, aqui o objetivo de quando o profeta escreveu isso, tá? Era dizer que o juízo de Deus viria de todo lado. E eles estariam cercados sem chance de fugir. Só isso. Não é porque a Terra tem 4 cantos. Tá certo? Mas é que as pessoas às vezes começam a querer inventar moda. Tá? Então é assim, irmãos. Entendemos as coisas. Tá? Um exemplo claro. A Bíblia fala que o morcego é uma ave. Todo mundo sabe, o morcego não é ave, é um mamífero, não é? Mamífero. O morcego não bota ovo, o morcego já tem as crias, né? Já formadas, eles amamentam, né? Como qualquer mamífero. Só que a Bíblia lá em Levíticos 11, do verso 13 até o 19, tá? O morcego, ele é catalogado e incluído na lista das aves imundas. Ok? Aves imundas. Tá? Então aí algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas então a Bíblia está errada, né? Achei um erro na Bíblia. A Bíblia está errada. A Bíblia está dizendo que o morcego é uma ave. Irmão, esse é o problema do querer radicalizar. Entendeu? Como uma vez alguém chegou para mim: mas está escrito. E ele só dizia assim. Eu tentava explicar, ele só dizia: está escrito. Até que eu disse: está escrito nariz de mosquito. Porque eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que eu dizia. Irmão, aqui também está escrito, né? Não está dizendo ali que o morcego é uma ave, irmão. Por favor, nós temos que entender a mensagem, né? Senão a gente vai acabar trupicando mesmo, e trupica, né? E acabar falando coisa que a Bíblia não está dizendo, tá? Ou seja, a Bíblia foi escrita segundo a linguagem compreensível daquela época. Naquela época, tá? Eles catalogavam de uma outra maneira. Nós hoje catalogamos como? Olha, ele tem pelo, né? Ele não bota ovo, tem a cria já formada, ele amamenta. Então, óbvio, é um mamífero. Mas essa é a nossa categoria. Na época, provavelmente, se voa é ave.
Vamos dizer assim. Vocês estão entendendo? É porque a Bíblia ela foi escrita, tá? Dentro dos conhecimentos da época que ela foi escrita, tá? Então, assim, a gente tem que levar em conta, tá? O contexto, lembra que a gente vem falando sempre? O contexto cultural, histórico daquela época, tá? Deus sempre ele vai falar numa linguagem humana e compreensível. Deus vai falar na minha linguagem. Deus vai falar segundo a tua linguagem. Tanto é que Deus às vezes dá uma visão para as pessoas, para cada um ele dá uma visão de um jeito. Mas é a visão para que você possa entender dentro da sua realidade. Tá? E a Bíblia também se propõe a isso. Tá? A Bíblia é o lugar onde Deus fala, mas segundo, tá, a linguagem humana. Ok? Quer um exemplo claro disso? Deus chamou Adão e disse o que para Adão? Coloca o nome nos animais. Foi ou não foi? Mas por que Deus não colocou o próprio nome nos animais? Deus falou, não, isso aqui é o fulano, isso aqui é o leão, isso aqui é o macaco, isso aqui é a cobra. O Deus podia já dar um nome para os animais. Ele mesmo criou. Não, ele vai e chama quem? Adão. Adão, coloca o nome nos animais. Irmãos, isso é muito sugestivo. Sabe por quê? Ali Deus estava dizendo o quê? Adão, eu vou falar a tua língua. Do jeito que tu disser vai ser. Porque eu vou me comunicar do teu jeito. Eu vou descer do meu nível, vamos dizer assim, né? Descer, né? Uma linguagem humana. Vamos descer e vou me colocar, né, dentro daquilo que tu possa entender e compreender. Então tu vai dizer que isso aqui é um macaco, então vai ser um macaco. Tá? Isso aqui é o cachorro, é o gato, é o gato. Vai ser dentro daquilo que você disser. Eu vou me comunicar de modo que você achar conveniente, dentro daquilo que você pode imaginar, acreditar, né? Dentro daquilo que você pode ver. Entendeu? Então, a gente tem que entender, tá? Que é óbvio que Deus, quando olhou para aquilo ali, tá? Quem escreveu foi Moisés. Deus usou o conhecimento que Moisés tinha. Na cabeça de Moisés, morcego é ave. Então, tudo bem, Moisés, põe como uma ave. Porque o objetivo é que você não coma. Só isso. Não é para comer. Então, tá certo, se é ave, se é mamífero, não faz a menor diferença. O objetivo é que tu não coma. Tu não comendo, tá certo. É isso aí que a gente quer. Entendeu? É Deus falando na linguagem do homem. Ok? Para que a gente possa entender bem essa grande verdade aqui, tá? Deus sempre vai falar dessa maneira. Então, a Bíblia, irmãos, tá? É um livro de religião, aonde Deus se manifesta, se revela a nós, aonde a gente encontra o plano e os propósitos de Deus para a raça humana. Só isso. Tá? E aí, querer tomar o pé da letra vai dar problema. Não é só isso não, tá? Tem mais problema aí também. Eu teria falado que o morcego também é ave. Sinto muito, mas estou de acordo com ele. Não faz a menor diferença, né? Mas hoje ele é catalogado, né? Segundo a ciência moderna, né? Ele é catalogado como um mamífero que voa. É o único mamífero que voa. Tá? Mas na época, para eles, se voa é ave. Então, aí, ó, os animais que não pode comer, aí tá lá, coruja, né? Ave, é ave mesmo. Né? E depois tinha águia, e tinha mais avestruz, e tinha um monte de ave lá. Tá? E entre elas estava o quê? Um morcego. Tá? Então, porque na época eles eram catalogados dessa forma, enfim. Pronto, Deus não está... Não, Moisés, esse negócio está tudo errado aí, vamos corrigir esse negócio aí. Não, Deus não está nem aí para isso aí. Entendeu? O objetivo era, olha, não pode comer esse bicho, então não come. Basta. Tá? Porque como é que eles acreditavam naquele dia. Tá? Deus sempre vai falar na linguagem do homem, tá certo? Deus sempre vai falar comigo de modo que eu possa entender e compreender. Olha, por isso que tem as figuras lá no livro de
lá João tentando descrever, né? Eu olho para o João, eu fico imaginando João, por isso que eu disse, esse exercício mental é bom. Eu fico imaginando assim João olhando a cidade santa, e ele tentando descrever, irmãos, ele é semelhante a um ouro reluzente, refinado na fornalha. Irmão, você acha que é aquilo ali mesmo? É muito mais do que aquilo. É que ele não está conseguindo encontrar a palavra certa, adequada. Aquilo que ele estava vendo era glorioso demais. E ele estava tentando assim, o que tem de mais glorioso nessa terra? Tu está entendendo? Porque é óbvio, está acima da nossa realidade. A gente não vai entender mesmo. Quer falar, irmão Alexandre? Ali, referente ao morcego, cara, a irmã Fabiana é ave. Desde que não mordendo a gente, tá bom, né? O Batman lá, deixa o Batman pra lá, né? Não, aquele bicho ali eu também não gosto daquele bicho ali, não. Barbaridade. Nunca gostei, mano. Pastor, nem aqui, vamos sobre o irmão pastor. Aqui muitos falam na Bíblia, eles dizem, do Velho Testamento e do Novo. Então, muitos ali falam, isso aí, e quando Jesus veio, aboliu o Velho Testamento. E não vale mais, agora só vale quando Jesus veio dali para frente. Não. A Bíblia é um livro só. Eu vejo. Ele tem duas divisões, né? Eu sei que o irmão está falando. Realmente tem pessoas que falam isso mesmo. Tem mesmo? Falo? Tem. Inclusive esse movimento está ganhando bastante força, até no Brasil. Tá ganhando força. Algumas igrejas evangélicas têm eliminado, né, ou tentado eliminar o Antigo Testamento. A Bíblia é um livro só. Ela tem duas divisões básicas, Antigo e Novo Testamento. São divisões, mas é um livro só. E ela se complementa. Tá? O Antigo Testamento, ele aponta para, o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele explica, ou, né, torna claro, né, o Antigo Testamento. Tá? Mas ele se complementa. Inclusive, no Antigo Testamento, a gente tem muita coisa importante sobre ética, moral, bons costumes, que também são importantes. Ora, irmãos, a própria construção do Novo Testamento foi baseada onde? No Velho Testamento. Tá certo? O que é que Paulo ensinava? Tá? Ele ensinava as Escrituras. E que Escrituras eram essas? Era o Antigo Testamento. Tá? Então, assim, o irmão falou muito claramente, tá? Eu sei que algumas pessoas estão fazendo isso mesmo, irmão Alexandre, tá? Infelizmente estão, tá? Então, querendo dizer assim, excluir o Antigo Testamento, dizendo que ele perdeu valor, que ele não tem valor nenhum, tá? Mas não é verdade. Tá? A Bíblia, tá? Ela é a palavra de Deus, como um todo. Obviamente que algumas coisas do Antigo Testamento, né, não podem mais ser interpretadas de maneira literal. Tá? Não podem. Tá? São, como diz, se não me engano, eu acho que deixa eu ver aqui, acho que é Hebreus, deixa eu pegar aqui, eu acho que é o livro de Hebreus, capítulo número 10, acho que é o 10 do verso número 1, se não me engano, que diz muito claramente, 10 e 1 de Hebreus, diz assim, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuro e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam, né? Ele está dizendo aqui, ó, que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, tá? Por isso, né, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento não poderiam de fato aperfeiçoar as pessoas que faziam uso, né, de sacrifícios, rituais lá no Antigo Testamento. Mas aqui ele não está dizendo que ele não está abolindo, tá? Ele não está abolindo. Na verdade, aquilo ali, aqueles sacrifícios apontavam para alguém. E a gente sabe quem é. É o próprio Jesus, tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, assim, o Antigo Testamento ele aponta, né, em direção ao Novo, e o Novo ele explica, ou vamos dizer, completa, né, de maneira definitiva, né, o Antigo Testamento, tá certo? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente esse movimento, né, não é novo. Isso já na igreja primitiva, no século 2, 3, 4, por ali, tinha os gnósticos, tá? Os gnósticos eram, vamos dizer assim, uma seita de pessoas que ensinavam, tá? Ensinavam que o Antigo Testamento, tá? O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e tirano. Tem de tudo, irmão. Procurar aí vai achar de tudo. Tá? Era um Deus mau e tirano, tá? E o Deus do Novo Testamento era um outro Deus, tá? Então, tem de tudo, desde aqueles tempos mais antigos. Mas claro que isso ficou no passado, né? Mas vira e mexe, alguém vai lá no passado e traz, né, algum resquício lá de trás. E é isso que a gente tem visto nesses últimos dias. Então tomemos cuidado, irmãos, para a gente não ser enganado, tá, por essas coisas, né, por esses ensinamentos que nos parecem, né, até mesmo atrativos. Lembra, irmãos, uma das regras, tá, da boa interpretação da Bíblia é, tá, levar em conta, tá, o entendimento histórico da igreja. O entendimento histórico. O que a igreja, ao longo dos séculos, tá, vem adotando. Entendeu? Por quê, irmãos? São séculos e centenas de homens, milhares de homens que se debruçaram em cima das Escrituras, em estudos profundos, prolongados, para se chegar àquela conclusão. Daqui a pouco chega um guri e diz: não, você não tem valor nenhum. Mas como? Não, porque o cara leu lá 2, 3 versículos e faz 2, 3 citações isoladas. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sim tem que considerar, tá? É sempre importante, tá? Não é definitivo, não tem a palavra final, obviamente, mas é sempre bom a gente prestar atenção ao que diz, tá? Vão ser as doutrinas históricas estabelecidas pelas igrejas, tá certo? Sempre é bom, porque, irmãos, quando a gente diverge, geralmente eu já divergi algumas vezes, principalmente quando era mais jovem, e sempre eu estava errado, né? Porque depois realmente se concretiza, né, aquilo que outros que vieram antes de mim já debruçaram, estudaram exaustivamente para chegar àquela determinada conclusão, tá certo? Por fim, irmãos, o último para nós encerrarmos: busque sempre a verdade divina, tá? É importante, tá? Você não ir lá torcendo a Bíblia, procurando ideias para justificar os seus pensamentos, tá? Tire sempre as ideias do texto, sempre, né? Vai ali, o que o texto está me querendo transmitir? Qual é a mensagem central? Veja, voltamos tudo de novo, sempre gira sempre dentro do mesmo assunto. A gente voltou de novo. Qual é a mensagem central desse texto aqui, tá? E cuidado, irmãos, para a gente não buscar textos para nossa ideia. Isso é importantíssimo, tá? Muito cuidado, irmãos. Quando a gente começa a procurar textos na Bíblia, tá, para justificar aquilo que a gente acredita, aqui que tem origem, tá? Essas divergências teológicas que a gente tem visto por aí, porque as pessoas vão buscar ideias para aquilo que elas já colocaram no próprio coração. Elas já têm uma ideia pré-determinada. Então elas vão buscar informações, tá, que apoiem essa ideia, tá, que elas estão defendendo, tá? Então, irmãos, não faça uso da Bíblia como instrumento de apoio,
tá? As próprias ideias e pensamentos, né? E aí você usar a Bíblia como um instrumento para, vamos dizer assim, apoiar as próprias ideias que você tem. Entendeu? Então sempre vai na Bíblia e busca a mensagem que ela quer nos transmitir. Existe uma mensagem central, única: Jesus é o Salvador, né? Deus, o plano de Deus é a restauração do homem através de Cristo, e aí dentro daquilo ali existem outras verdades, tá? Que a gente vai buscando. Mas a mensagem central é essa, e aí tomamos cuidado, irmãos, para que a gente não vá procurar ideias, procurar texto para justificar as nossas ideias. Principalmente, irmãos, se a gente está com o coração mau. Guarde isso no coração. Nunca leia a Bíblia com o coração mau. É um erro terrível, tá? Se você vai procurar na Bíblia, se você está, vamos dizer assim, um exemplo, está com mágoa no coração, tá? E aí você vai procurar textos, tá? Para justificar o teu comportamento. Ao invés de a pessoa ir lá buscar no texto uma mensagem, né, para tirar aquilo do coração. Senhor, eu não estou dando conta, isso tá, porque claro, irmãos, a gente está machucado, a gente fica triste mesmo, fica com mágoa, sentimentos, tristeza. E aí o que a gente tem que fazer? Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo para que eu tire isso do meu coração. Eu não quero isso dentro de mim, isso está me fazendo mal. Mas ao invés, a pessoa faz o que, irmão? Ela vai procurar texto para justificar a conduta dela e às vezes para atacar uma outra pessoa. E vai achar, irmãos. E vai achar. Triste é que vai achar. Tá? Porque, irmãos, assim, tomemos cuidado. Tá? Porque assim, se você tem algum sentimento mal, seja ela qual for, ódio, rancor, avareza, inveja, mágoa, seja qual sentimento, e você vai ler, não para que isso seja tirado de dentro de você, mas para que isso seja, vamos dizer, né, para que as ideias que você tem e que você não quer abandonar, tá? Então você procura texto para apoiar aquilo que você acredita. E pior, às vezes até mesmo para atacar outras pessoas. Tá, irmãos? Tomemos cuidado. Jesus falou, a boca fala do que tem em abundância no coração, em toda a vida. Então é fácil. É fácil a gente ver o que tem no coração de uma pessoa. Basta ver o que ela fala. Então, irmãos, tomemos cuidado, tá? Sempre vamos ler, irmãos, e procurar a verdade na Bíblia Sagrada. Busque a verdade, tá? E ler a palavra do Senhor, mais um exemplo para nós encerrarmos, mais 5 minutinhos. Sempre, irmãos, ler a palavra do Senhor, tá? Com o coração puro. Que o nosso objetivo é ter um coração segundo o coração de Deus, tá? Por isso que lá em Atos dos Apóstolos 13, 22, está escrito assim, ó. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe por que Davi, ele executou a vontade de Deus? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pensava como Deus pensava. Ele sentia como Deus sentia. E é isso o objetivo. Quando a gente for estudar a palavra do Senhor, irmãos, tomemos cuidado, tá? Para que o sentimento que age em nós, tá, seja sempre esse. Eu preciso melhorar, eu estou examinando a minha vida. Tá? Quando eu estou estudando a Bíblia, eu estou examinando a minha Bíblia. De vez em quando eu olho e digo, esse negócio está errado aqui, ó. E às vezes eu até nem percebo. É triste, mas a gente está num processo. É claro que, com o passar do tempo, a gente já não é tão frequente, mas ocasionalmente acontece. Tá? E a gente sempre examina a Bíblia, tá? Para que a Bíblia fale conosco. Tá? Então,
Então, a Bíblia não é um mecanismo para a gente exercer domínio sobre ninguém, tá? Mas é um meio pelo qual eu domino a mim mesmo. Eu estudo a Bíblia para que eu possa aprender a dominar o meu próprio coração, meu próprio sentimento, tá? E que, através da Bíblia, eu aprenda e possa me submeter à vontade de Deus. Então, irmão, se a gente usar a Bíblia como meio de opressão às pessoas e não de orientação, tá? E aí a pessoa, tá, deixa de fazer a vontade de Deus, né, para expressar aquilo que está no próprio coração, né? Tomemos cuidado, tá, dessas coisas, porque nós somos chamados, tá? Meu objetivo número 1, Deus colocou a igreja para me pastorear, mas eu quero dizer para vocês, não se escandalize, meu objetivo é minha salvação em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é a minha salvação. Até porque, o que adianta se eu pregar, ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Não adianta nada. Perder de tempo. Então, assim, o meu alvo, meu objetivo é, quando eu leio a Bíblia, eu examino, eu digo, ixi, eu preciso melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso saber o que Deus quer. Agora, nesse caso, né, como pastoreando a igreja, a minha preocupação ainda acrescentou um pouco. Agora eu também tenho que me preocupar. Senhor, o que tu quer que eu ensino para o teu povo? Né? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Então, esse é o objetivo, porque para que a gente possa ir todos para o mesmo lugar, que é o céu. Ninguém vai viver aqui para sempre, não é mesmo? Então, nosso foco, nosso alvo é o céu. Temos que ter essa ideia firme na nossa vida, tá certo? Concluindo, então, as principais conclusões que a gente pode tirar, irmão, tá? As principais conclusões: esteja em comunhão com Deus, tá? Coração limpo, em paz com Deus, em paz com o próximo, tá certo? Temos que estar em paz. Então, se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Uma vez alguém me fez mal. Meu Deus, que ofensa terrível. E eu lutei, irmão, não foi fácil. Mas eu lutei. Eu disse, Senhor, eu não quero isso dentro de mim. Ah, não quero não. Eu não estou conseguindo, eu estou com raiva. Tu acha que eu não falei assim para Deus? Mas eu falei, pois ele estava vendo que eu estava mesmo. Eu vou esconder dele? Ele já sabia que eu estava. Pois eu estava mesmo, estava com raiva. Só que eu dizia, Senhor, me tira isso de mim, me ajuda, eu não quero isso dentro de mim. Está me fazendo mal. E de fato, irmão, porque quando a gente é servo de Deus, tá? A gente, qualquer sentimento mal no nosso coração não nos faz bem. Tá? Então a gente ora, pede paz com Deus, paz com o próximo. A gente tem que estudar bem o texto, tá? Lembra da regra de ouro? Bíblia explica Bíblia, né? Bíblia explica a Bíblia, tá? Então a gente lê várias vezes aquela passagem, busca sempre a mensagem central. Voltemos de novo para aquele assunto. Busca a mensagem central, analisa o texto e todo o contexto, tá? Identifique se a linguagem é literal ou figurada, né? Se o texto é profético, se é histórico, se é doutrinário. Use sempre, irmãos, referências cruzadas, bons comentários bíblicos. Considere a interpretação histórica da igreja, isso é importante, tá? Considere também, irmãos, o contexto histórico, cultural, na época que foi escrita, os sistemas da época, tá? Etimologia das palavras também é importante. E agora, irmãos, principalmente, extraia, tá? E aplique a lição na sua vida, ok? Esse é o grande objetivo. Quando a gente lê a Bíblia, esse é o objetivo número 1, tá? Aplicar aquela mensagem ao quê? A nossa vida, a minha vida. Senão não tem sentido eu ler a palavra do Senhor. É Deus falando comigo, não é com o meu irmão lá. Quando eu leio a Bíblia,
É Deus falando comigo. Não é com fulano, ciclano, beltrano. Nada disso. Primeiro, comigo. O negócio é, eu estou preocupado, em primeiro lugar, comigo. Depois com aquilo que o Senhor colocou, e a responsabilidade, que é cuidar do rebanho dele. Mas o objetivo final é isso, irmãos. Aplicar essa mensagem na minha vida pessoal, tá? E não de forma nenhuma, tá? Temos que ter isso em mente. Ninguém vai usar a palavra de Deus como um meio, um mecanismo de domínio sobre as pessoas, tá? Mas pelo contrário, eu vou usar a palavra de Deus para dominar a mim mesmo, a dominar os meus próprios sentimentos, meus próprios desejos, as minhas próprias emoções e submetê-los tudo à vontade de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Nós encerramos hoje, né, a hermenêutica, e na semana que vem a gente vai estar entrando na homilética, se Deus quiser, nós vamos estar entrando. E se alguém tiver alguma dúvida, quer algum esclarecimento, quer fazer algum comentário, irmãos, que a gente possa, nesse momento, né, abrir, né, e falar. Irmãos, pode abrir o microfone se quiser falar alguma coisa. Temos alguém? Senão a gente vai estar orando nesse momento, juntamente com os irmãos. Que bom que os irmãos estão acompanhando, né? Isso é muito bom, a gente se sente encorajado a seguir em frente, porque eu digo, irmãos, não é fácil, tá? Porque a gente não tem material, mas de algum modo também, para mim está sendo bom, né? Poder lembrar dessas coisas e também compartilhar com os irmãos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, nós vamos estar orando. São 21h18, né? O prazo era 21h15, passamos só 3 minutos. Tá bom? Vamos orar então? Podemos orar? Oramos então, e a semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar com um módulo novo, tá? Homilética. E aí nós vamos botar os irmãos a pregar aí, vai ser benção, tá? Vamos botar os irmãos a pregar, botar fogo na seara, vai ser benção do céu. Tá bom, irmão? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de compartilharmos esses momentos, Senhor, da Tua Palavra. Nos ajuda a guardá-la, Senhor, no nosso coração. Me ajuda, Senhor, meu Deus, a ser um exemplo diante de Ti, Senhor. Que eu possa guardar a Tua Palavra, vivê-la, Senhor, com intensidade, com sinceridade e pureza de coração, ó Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça. Dá-nos também uma semana de muita bênção e de muita vitória, Pai. Que assim seja, para a glória e louvor do Teu santo nome. Temos orado em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, tudo de bom. Paz do Senhor, paz do Senhor. Amém, Deus. Paz do Senhor. Amém.